Então vamos lá, gente, para o último período aí da ditadura militar, né, que a gente denomina de década perdida, que vai de 1980 até 1985, tá bom? Só vou resgatar um pouco do que a gente estava falando nas aulas anteriores aí. A gente viu o primeiro momento que vai de 68 até 73, que é conhecido como milagre econômico, e nós vimos que a característica principal ali é um grande endividamento do Estado brasileiro, em contrapartida, um aumento da desigualdade social, principalmente porque existia uma política do arrojo fiscal, né, do arrojo salarial, perdão, não arrojo fiscal, não, arrojo salarial, onde a máxima do governo ali era fazer o bolo econômico crescer para depois dividir, e nós vimos que o PIB nosso crescia numa margem ali de 10% ao ano, né, onde a gente teve ali uma porrada de investimento, principalmente nas regiões fora do Sudeste, já com a preocupação ali de um equilíbrio regional, sendo que existia uma desigualdade regional muito grande. Em 1973, primeira crise do petróleo, o Brasil entra num período chamado de marcha forçada, e aí esse conceito tem que ficar bem claro, que a gente está marchando ao contrário à crise, né? Todo mundo desacelerando, todo mundo regredindo devido à crise do petróleo, e a gente tentando marchar aí contrário a essa estrutura. E aí nós vimos que, para que a gente conseguisse fazer isso, a gente passou por um processo, um período muito grande de estatização, né? As empresas que estavam quebrando, falindo, o Estado comprando isso, uma postura muito keynesianista, então o Estado ficando muito inchado, muito grande, e além disso, investindo muito em projetos para renovação energética, Petrobras, Proálcool, investimento ali em usinas nucleares, construção de Itaipu, né? São todos projetos a longo prazo, mas a gente precisava de algo que seria mais urgente. E aí, em 1979, segundo choque do petróleo, e aí é a derradeira, né? A entrada de vez ali numa crise, principalmente porque a cobrança de juros, que até então eram juros baixos, porém flutuantes, começa a aumentar muito essa taxa de juros e o Brasil começa a ficar endividado cada vez mais. Tá bom? Isso é um resgate rápido do que a gente viu nos momentos anteriores. Então vamos lá. Entrando aí na década perdida, na década de 80, quais foram as medidas que o governo entendeu que seria melhor a ser tomado nesse momento, até mesmo para dar uma freada aí ou uma estabilizada na nossa economia. A primeira medida é a medida, né, mais emergencial e única, vamos dizer assim, foi o processo de desvalorização da nossa moeda. Ou seja, se a gente pega hoje, né, a realidade brasileira aí, tá um real equivalente a 5 dólares. Olhando para isso, né, para a gente brasileiro comprar qualquer produto que venha de fora, isso é desvantagem porque a gente está pagando muito caro, né? Então viajar para o exterior, comprar produtos importados, isso tudo fica muito custoso. Diferentemente do contrário, ou seja, se o turismo, né, se a gente não tivesse passando por a situação do Covid-19 aí, o turismo no Brasil seria atrativo porque é muito barato. Você vir com euro para cá, você vir com dólar para cá. Né? Então, dentro desse período, o que o governo estava pensando? Inclusive tinha um lema, né? Exportar é o que importa. O que significa isso? Se eu desvalorizo a minha moeda, automaticamente a minha relação cambial está desfavorável para mim. Importar produtos é muito difícil, é muito caro, é muito custoso. Tá? E a lógica contrária é também verdadeira, ou seja, eu exportar produtos fica sendo mais barato porque a minha moeda está desvalorizada. E foi o que o governo mais incentivou, mais investiu, mais estimulou a fazer, principalmente em dois cenários, na verdade, em um cenário especificamente. Eu disse para vocês na aula passada que a gente começou a investir muito no agronegócio. Então, o Brasil ele vai se consolidando como carro-chefe da sua economia, uma dependência muito grande agrícola. E não somente agrícola, mas como de commodities de maneira geral, né? Exportação de minério de ferro, exportação de soja, exportação de carne bovina. Então, isso meio que sustentava um pouco a nossa economia. Só que é uma faca de dois gumes essa política brasileira. Por quê? Todo o processo de desenvolvimento tecnológico que a gente começou a iniciar aí na década de 70 com o milagre econômico foi com uma dependência tecnológica vinda de fora. Então, o nosso parque industrial, que lá, final da década de 60, início da década de 70, começa a ser atualizado, começa a ser modernizado, agora, nesse momento,
se eu não importo nenhuma tecnologia, ele vai passar por um processo de sucateamento. Né? E esse sucateamento ele não vem da agora, da década de 80. Na verdade, de 73 para frente, a importação de produtos tecnológicos já estava ficando desfavorável, porque o dólar estava ficando mais caro. Então, eu já estou dizendo aí que nós estamos há quase 10 anos sem ter uma renovação do processo de tecnologia da produção industrial, do parque industrial dentro do Brasil. Então, esse sucateamento da indústria nacional, ela vai gerar como consequência um processo de decretar falência dessas empresas. Por quê? O meu produto produzido internamente, ele não tem pé de igualdade de competição com o produto que vem de fora. E isso faz com que ele perde esse mercado. Já que a qualidade não é tão grande assim, já que o meu produto ele não chega no mercado com uma qualidade tão boa devido à tecnologia que já está ultrapassado, já está obsoleto, ele começa a perder mercado e, por consequência, a empresa vem a decretar falência no segundo momento. Perfeito? Então, só para a gente fechar essa primeira análise aqui. Qual é a medida do governo? Eu tenho a desvalorização da moeda. Por quê? Eu estou incentivando o processo de importação, de exportação de produtos para eu frear a minha importação. Isso, no primeiro momento, faz muito sentido, porque eu estou exportando matéria-prima, exportando commodity, mas a gente ainda precisa importar produtos tecnológicos, que já são muito caros naturalmente. Com um dólar mais alto, ainda é mais caro. E como eu não estou importando muitos produtos, a minha indústria nacional passa por um processo de sucateamento. Beleza? E quais são as consequências disso para essa década, né? Que na verdade a gente fala de década perdida, que começa em 80, mas a gente vai conseguir uma estabilidade econômica em meados da década de 90, né? Ou seja, a gente vai passar aí quase 15 anos, né? Só quando o Fernando Henrique, 1994, 1995, que a gente vai conseguir essa estabilidade econômica. Então, são 15 anos de um processo de desestruturação econômica muito grande. E a gente vai ver como é que começou isso, né? A primeira coisa eu tenho uma ampliação da minha dívida externa. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente começar a rabiscar. Eu tenho a minha ampliação da minha dívida externa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, num primeiro momento, eu tenho uma dependência muito grande de empréstimos vinda dos Estados Unidos, a juros flutuantes, que no primeiro momento era baixo, mas no segundo momento eu elevo muito, principalmente devido aos dois choques do petróleo. Isso faz com que a minha dívida externa naturalmente já aumente. Perfeito? A minha dependência com o petróleo. Ou seja, o Brasil não é autossuficiente, inclusive hoje. Né? Nós precisamos de um processo de importação de petróleo. O nosso tempo de refino, né? A demora para o refino, o nosso consumo é maior do que a gente tem a capacidade de refinar. E nesse período ainda, né, década de 80, era muito mais intenso. Então, a minha importação de petróleo a preço de barril muito caro fazia com que minha dívida externa aumente também. Né? Eu tenho, nesse momento, um endividamento não somente de maneira externa, mas eu também tenho um endividamento nacional. Como assim, Judson? Eu estou falando que o Estado ele ficou muito inchado nesse período entre 70 e 80. Eu disse na aula passada, né, que o Estado ele entrou num processo de grande estatização. E ele estatizando empresas que estavam quase falindo ou falidas para manter a máquina econômica em funcionamento. Isso automaticamente o próprio Estado começou a arcar com uma série de prejuízos, uma folha de pagamento muito grande. Isso faz com que o Estado também ele saia daí endividado, não somente no âmbito internacional, mas também no âmbito nacional. E uma vez que ele não consegue comprar mais, ele já está endividado, com dívida até o pescoço, eu estou falando que a gente começa num período de falência das indústrias nacionais. Né? E essa falência de indústria nacional vai gerando meio que o ciclo vicioso do consumo. Né? Não sei se você se lembra da aula presencial, né? Se eu tenho ali uma redução da produção, automaticamente o meu emprego, ou seja, a demanda de emprego diminui, então aumenta o desemprego. Se esse desemprego aumenta, a renda da população diminui. Se a renda da população diminui, o consumo diminui e a gente entra no ciclo vicioso do consumo que a gente atrai de fato a crise para dentro do país. Perfeito? E mediante essa situação, a gente chega num período que ficou conhecido aí como um período hiperinflacionário. Né? Vamos entender rapidamente o que seria isso. Quando a gente fala de inflação, eu tenho que entender um conceito bem
relativamente simples, mas complexo e completo para a gente entender qual a importância da inflação, tá? Quando eu falo de inflação, automaticamente já vem na minha cabeça, né? O aumento do preço das mercadorias lá na prateleira do supermercado, né? O corte de cabelo, sei lá, qualquer coisa. Só que essa inflação, ela está diretamente relacionada com duas coisas. Ou a oferta desse produto no mercado está em falta e a procura por ele continua alta. O choque do petróleo ele produz essa inflação devido à situação, ou seja, o boicote da OPEP de oferta de petróleo no mundo. Ou seja, eu estou diminuindo a oferta de petróleo, mas a demanda de petróleo, a procura, continua lá em cima. Isso faz um processo inflacionário, lei da oferta e da procura. Tá? Ou o contrário, quando a minha oferta de produto continua boa, mas a minha procura por algum motivo sobe. Chocolate na Páscoa. Tá? A produção continua, na verdade até aumenta a produção, mas a procura é tão grande que o preço sobe. Né? E aí tem até mesmo uma questão de esperteza do mercado, no caso do chocolate, que aumenta muito mais. Tá bom? E esse período inflacionário que a gente, né, que alguns críticos colocaram ali dentro do governo Dilma, que a gente chegou ali a uma inflação na casa de 10, 11% ao ano, e que essa inflação já cabe, né, a gente tomar medidas relativamente drásticas para contê-la. Imagina num contexto onde a inflação era 80%, não é ao ano não, tá? 80% ao mês. Onde eu tenho uma inflação de 1000% ao ano. Imagina só, um produto que no início do mês na prateleira custa R$1 e no final desse mês vai custar R$1,80, R$1,90. Né? Eu estou falando em dezembro de 1989, né? Foi até um momento muito histórico, a inflação de dezembro de 1989 foi de 89%. E isso daí, a gente tinha um processo de desvalorização tanto da moeda quanto do produto, que era muito grande dentro do Brasil. Mas se vocês conversam aí com pessoas mais antigas da nossa família, eles vão lembrar lá de um sujeito que afixava preço nas mercadorias do supermercado. Era o cara da maquininha. Ele colocava um preço e ia lá etiquetando todos os pacotes. Na hora que ele chegava no final ali da gôndola do supermercado, ele já reajustava o preço de novo, voltava no início para reprecificar tudo. Né? A nossa cultura de ser uma cultura de fazer compra do mês, né? Eu acho que a gente tem, quem mora com os pais aí, né, deve passar por isso. Né? Caiu o salário ali no quinto dia útil, 2 dias depois, todo mundo vai no supermercado, faz uma compra ali que vai dar para o mês. Por que a gente faz isso? Ainda é um resquício histórico desse período, porque fazer compra no início do mês era muito mais barato do que fazer compra no final do mês. Então, e de que maneira que a gente contém a inflação? De que maneira a gente controla ela, né? Primeira coisa, eu tenho que controlar a subida dos preços. E de que forma que eu faço isso? Ou eu incentivo a produção, ou eu freio o consumo. Porque se eu incentivar a produção, equipara a lei da oferta e da procura, e se eu reduzo o consumo, equipara a lei da oferta e da procura. Eu tenho que fazer as duas coisas. Mas o Brasil ele começa a tomar uma série de medidas paliativas. Quando fala lá, congelamento dos preços. Simplesmente eu estou obrigando os supermercados a não subir o preço. Mas eu não estou mexendo nem na produção e nem na demanda, ou seja, a população comprando menos. Né? E por que esse processo de oferta dessas mercadorias nas prateleiras, nos supermercados, no comércio de maneira geral, estava caindo? Por causa disso aqui, ó. Minha indústria está sucateada. Eu não consigo acompanhar o ritmo de produção, a demanda do mercado, especificamente. Então, vai gerando um ciclo de ineficiência, de ausência de produtos, né? Muitas das vezes a gente tinha dinheiro para comprar, mas não tinha produto no supermercado. Mesmo que o produto fosse caro, estava faltando, né? Prateleiras super vazias. Então, essas medidas paliativas só foi intensificando esse período inflacionário. E em que momento a gente consegue aí estabilizar isso, né? A gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é exatamente com a criação de um novo plano econômico conhecido como Plano Real. Tá? Eu não vou avançar aqui agora, que não é o objetivo da nossa aula, mas a gente vai ver de que maneira que o Plano Real ele consegue estabilizar e controlar a nossa economia. Perfeito? Então, nesse momento, queridos, na década de 80, né, 85 para frente, o Brasil ele vai deixando uma postura nacional desenvolvimentista. Anota isso aí, por favor, isso é uma informação importante. Tá? Ou seja, desde Vargas até final
da ditadura militar, a gente assumia uma postura, uma política nacional desenvolvimentista, ou seja, o keynesianismo funcionando em pleno vapor dentro do Brasil. Né? Alguns falam aí que os militares tinham uma aliança muito grande com os Estados Unidos e já começava a implantar o neoliberalismo aqui. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Porque sim, os militares tinham uma proximidade muito grande com o governo e com a política norte-americana, tanto que a ditadura militar foi financiada pelos norte-americanos. Mas entre falar isso e dizer que a gente já assumiu uma postura, uma doutrina neoliberal, é uma distância muito grande. Inclusive, na marcha forçada, a gente viu que foi um período onde a gente mais estatizou as coisas. Isso é uma postura keynesianista, não neoliberal. Tá? Então, para a gente fechar aqui a nossa aula. Então, até esse período, a gente tem um funcionamento de uma estrutura nacional desenvolvimentista. E a gente vai ver que governo de transição, Sarney, Collor e Fernando Henrique, que vai ser o nosso objeto de análise nas próximas aulas, eu tenho aí uma mudança de chave, uma mudança de estrutura, um modus operandi do capitalismo dentro do Brasil, da organização do Estado, ele vai dar uma guinada muito forte aí para o neoliberalismo, perfeito? E lembrando que o neoliberalismo ele é criado no consenso de Washington, onde a gente tem ali as propostas, as pautas neoliberais. Tranquilo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês aí, tá bom? Com isso a gente fecha o nosso raciocínio, o nosso conteúdo de desenvolvimento industrial brasileiro, período militar, tá bom? Um grande beijo e vamos para as dúvidas.